A faixa do Sahel, situada ao sul do deserto do Saara e com o Chad em posição estratégica, destaca-se como uma das regiões mais expostas do mundo à desertificação. Aproximadamente 60% do território chadiano é composto por zonas áridas e semiáridas, dominadas por paisagens desérticas ou em franco processo de degradação ambiental. O deserto do Saara, o maior e mais quente da Terra, segue avançando rumo ao sul, empurrado tanto por fenômenos naturais quanto pela ação humana, invadindo anualmente vários quilômetros em áreas críticas que abrangem não só o Chad, mas também o Níger e o Sudão. Esse avanço resulta de uma combinação de fatores, como variações no clima, precipitações irregulares, longos períodos de estiagem, uso excessivo de pastagens, desmatamento e técnicas agrícolas que não respeitam os limites do ecossistema. Entre os efeitos mais alarmantes está a drástica redução do Lago Chad, que já figurou entre os maiores lagos tropicais do planeta. Desde a década de 1960, sua superfície encolheu para cerca de 1/10 de sua extensão original, devido à queda no índice de chuvas, à intensa evaporação e ao aumento da demanda por água para irrigação. Essa retração coloca em risco cerca de 30 milhões de pessoas que dependem do lago para pescar, cultivar alimentos e garantir o abastecimento diário. A degradação do solo em torno da bacia do lago contribui ainda mais para a erosão e reduz a capacidade das plantas de se regenerarem naturalmente. Como agravante, comunidades inteiras veem suas pastagens desaparecerem, enfrentam colheitas cada vez menores, insegurança alimentar e disputas por recursos limitados. Em ambientes já frágeis, a perda da cobertura vegetal deixa o solo à mercê dos ventos, criando vastas áreas de areia solta, tempestades de poeira e comprometendo o cultivo no sul da região desértica. A diversidade biológica do Sahel também vem diminuindo de forma acentuada, com o desaparecimento local de espécies que, por séculos, estiveram adaptadas ao clima seco. Diante desse cenário preocupante, restaurar os processos ecológicos naturais passou a ser uma meta global urgente. No caso do Chad, várias ações coordenadas entre diferentes setores foram implementadas para recuperar áreas degradadas e conter o avanço da desertificação, apostando em soluções inspiradas diretamente nos mecanismos e equilíbrios presentes na própria natureza. O oryx de cimitarra, um antílope de grande porte adaptado às regiões desérticas do norte africano, desempenhava um papel vital na manutenção do equilíbrio ecológico do Sahel. Presente historicamente em territórios como Chad, Níger e Sudão, esse animal possuía características fisiológicas únicas que lhe garantiam resistência ao calor extremo, à escassez de água e à vegetação limitada. Seu hábito de escavar o solo em busca de raízes, o deslocamento em grupos nômades e o papel na dispersão de sementes ajudavam a manter o solo úmido, promoviam a circulação de nutrientes e criavam condições para o surgimento de pequenos ambientes favoráveis ao crescimento de gramíneas. A partir da segunda metade do século XX, a espécie sofreu uma drástica redução populacional, motivada principalmente pela caça intensiva. O avanço de armas de fogo e a maior mobilidade proporcionada por veículos motorizados facilitaram ainda mais essa prática. Seus chifres longos e arqueados, altamente valorizados como peças decorativas, alimentaram o comércio ilegal. Além disso, o aumento da atividade agrícola, o pastoreio excessivo e a degradação ambiental reduziram de forma significativa as áreas disponíveis para seu habitat. Em meio a conflitos armados no Chad e em países próximos, muitas reservas naturais foram abandonadas, agravando ainda mais a caça predatória. Já na década de 1990, o oryx de cimitarra foi considerado extinto em ambientes naturais. Com o desaparecimento da espécie, várias de suas funções ecológicas deixaram de existir ou foram drasticamente comprometidas. A ausência desse animal contribuiu para o aumento da compactação do solo, menor dispersão de sementes e a perda da diversidade vegetal. Ecossistemas já enfraquecidos enfrentaram um agravamento nos processos de erosão, queda na infiltração da água da chuva e escassez de plantas rasteiras que antes protegiam o solo dos ventos. Embora não tenha sido o único fator responsável pelo declínio ambiental do Sahel, o sumiço do oryx representou a perda de um elemento essencial para a resiliência da região. Diante da urgência em restaurar o equilíbrio natural, cientistas e organizações de preservação desenvolveram programas de reprodução fora do ambiente selvagem e iniciaram, posteriormente, projetos de reintrodução em grande escala, com a meta de recuperar a espécie e resgatar parte das funções ecológicas que haviam sido perdidas.
Em meados de 2016, o governo do Chad, em colaboração com a Agência Ambiental de Abu Dhabi e o Fundo de Conservação do Saara, deu início a um dos mais ousados projetos de reintrodução de grandes mamíferos já realizados em zonas desérticas. A iniciativa, chamada de Programa de Reintrodução do Oryx de Chifre em Sabre, tinha como objetivo restabelecer uma população viável dessa espécie em liberdade, utilizando animais provenientes de criadouros internacionais. Os exemplares foram transferidos, em sua maioria, de centros de conservação nos Emirados Árabes Unidos e de zoológicos associados a organizações europeias e americanas especializadas em fauna. O local escolhido para receber os primeiros grupos foi a Reserva Natural de Ouad Rimel Ouad Achin, uma das maiores áreas de proteção do continente africano, com mais de 77 mil quilômetros quadrados. Antigo habitat natural do Oryx, esse território ainda oferecia condições ambientais favoráveis, embora os desafios fossem consideráveis, como o clima severo e a limitada disponibilidade de vegetação. A fase inicial do projeto exigiu a construção de centros de aclimatação, postos de observação, unidades meteorológicas e clínicas veterinárias. Os animais transportados por aeronaves eram equipados com colares de rastreamento via satélite para permitir o monitoramento à distância, e sua soltura ocorria de forma gradual e estratégica. Os investimentos somaram aproximadamente 29 milhões de reais, contemplando desde a montagem da estrutura básica até o treinamento de equipes locais e a manutenção de longo prazo. Mais de 70 especialistas de diversas áreas, entre ecologistas, veterinários, geneticistas e gestores ambientais, estiveram envolvidos diretamente no esforço. Em agosto do mesmo ano, foi liberado o primeiro grupo de 25 oryx na natureza, seguido por novas introduções nos anos seguintes. Já em 2017, nasceu o primeiro filhote em liberdade registrado após mais de 30 anos, comprovando a viabilidade reprodutiva da espécie em seu habitat restaurado. Com o passar dos anos, os grupos formaram rebanhos estáveis e apresentaram índices crescentes de reprodução, resultado da adaptação gradual ao novo ambiente. Até o ano de 2023, estimava-se a presença de mais de 500 indivíduos livres, número que continuou a crescer até alcançar níveis ainda mais expressivos em 2025, consolidando definitivamente o retorno da espécie à vida selvagem. O êxito dessa ação se tornou referência global na proteção de espécies adaptadas a regiões áridas, marcando um importante capítulo na história da conservação da biodiversidade. Apesar dos avanços expressivos obtidos com o programa de reintrodução, os primeiros anos expuseram desafios relevantes impostos pelas condições ambientais severas da região. As temperaturas frequentemente ultrapassavam 48 graus Celsius, a oferta de água era escassa, e a presença de predadores aumentava o risco para os animais recém-soltos. Em diversos momentos, os filhotes se mostraram especialmente suscetíveis ao calor e à exaustão, sobretudo durante as longas ondas de calor registradas entre os anos de 2016 e 2018. A combinação entre o calor extremo e a falta de áreas sombreadas agravava o estresse térmico e comprometia seriamente a sobrevivência dos recém-nascidos. Outro obstáculo importante foi o ataque de predadores nativos, como chacais dourados e hienas, que ocasionalmente investiam contra os mais jovens. Embora a predação faça parte do equilíbrio ecológico, a inexperiência dos animais com a vida selvagem aumentava sua vulnerabilidade, exigindo ações emergenciais de proteção. Para enfrentar esse quadro, as equipes técnicas ampliaram as zonas de aclimatação, reorganizaram os períodos de soltura para épocas de temperaturas mais amenas e intensificaram o monitoramento via satélite a fim de detectar deslocamentos atípicos. A crise hídrica levou a ajustes operacionais significativos. Foram cavados poços adicionais e criados pontos provisórios de fornecimento de água para facilitar a adaptação dos animais, sobretudo nas épocas de seca mais rigorosa. Com o tempo, os oryx passaram a localizar fontes naturais por conta própria e adaptaram seus hábitos diários, buscando horários mais frescos e períodos noturnos para suas atividades. Graças à evolução comportamental e genética das primeiras gerações, as taxas de sobrevivência cresceram de forma notável. A partir de 2020, os dados indicaram um crescimento sustentável da população, com maior estabilidade entre indivíduos jovens e adultos. As equipes técnicas intensificaram o treinamento
treinamento de profissionais locais e adotaram protocolos de vigilância mais rigorosos, elevando a capacidade de resposta frente a condições ambientais adversas. Todas essas ações permitiram consolidar uma população saudável e resiliente, criando um modelo bem-sucedido de reintrodução que pode ser replicado em outros países do Sahel. Com a permanência estável dos grupos de oryx de cimitarra no território do Chad, foi constatada uma recuperação progressiva de processos ecológicos fundamentais para o equilíbrio das paisagens áridas dessa parte do continente africano. O hábito escavador desses antílopes, utilizado para alcançar raízes e tubérculos localizados sob a terra, melhora significativamente a oxigenação do solo e facilita a infiltração da água das chuvas, diminuindo o escoamento superficial em períodos de precipitação esparsa. As pequenas depressões deixadas pelos animais ao repousarem funcionam como reservatórios naturais, acumulando umidade suficiente para favorecer a germinação de sementes trazidas pelo vento ou transportadas pelos próprios oryx. A capacidade de dispersão de sementes é mais uma contribuição ecológica de grande importância. Ao se deslocarem por vastas áreas, esses animais ajudam na propagação de espécies vegetais herbáceas e arbustivas adaptadas ao clima semiárido. Parte das sementes prende-se aos pelos do corpo, enquanto outras são ingeridas, passam pelo sistema digestivo e são eliminadas juntamente com matéria orgânica, o que aumenta suas chances de brotar. Em regiões onde a vegetação estava escassa, a presença dos oryx favoreceu a formação de um mosaico de plantas com diferentes características, o que, por sua vez, atrai uma diversidade de insetos, aves e pequenos mamíferos. Além disso, o impacto suave das passadas dos oryx auxilia na incorporação de resíduos orgânicos ao solo e na quebra das crostas superficiais endurecidas, comuns em áreas marcadas pela desertificação. Essas crostas impedem a penetração da água e dificultam o crescimento das mudas. Quando rompidas, o solo retém melhor a umidade e se torna mais favorável à regeneração natural. Pesquisas realizadas entre 2019 e 2024 por especialistas vinculados ao SCF indicaram um aumento notável na cobertura de gramíneas em regiões utilizadas constantemente pelos rebanhos. O ressurgimento de funções ecológicas, antes perdidas com a extinção do oryx de cimitarra na natureza, reforça a relevância desses grandes herbívoros para a estabilidade de ecossistemas secos. A reintrodução da espécie atua como um motor de restauração ambiental, contribuindo para a redução da erosão, aumento da absorção hídrica e recuperação da vegetação original. Esses benefícios fortalecem a capacidade de adaptação ambiental da região do Sahel frente a eventos climáticos extremos, sendo peça-chave em ações de longo prazo voltadas à contenção do avanço da desertificação no Chad. Os progressos alcançados na reintrodução do oryx de cimitarra foram impulsionados por iniciativas internacionais focadas no manejo genético e na reprodução assistida, lideradas principalmente pelo Instituto Smithsonian de Biologia da Conservação, pela Agência Ambiental de Abu Dhabi e por entidades europeias integrantes do programa ACE2 da Associação Europeia de Zoológicos e Aquários. Apesar de considerada extinta em ambiente natural desde a década de 1990, a espécie ainda contava com um grupo numeroso mantido em cativeiro, descendente de exemplares recolhidos antes de seu desaparecimento. Essa base genética tornou possível a criação de um banco global de reprodução, cuja diversidade foi essencial para garantir a viabilidade a longo prazo do retorno da espécie ao Chad. A partir de 2010, procedimentos como inseminação artificial, coleta de sêmen e transferência de embriões passaram por adaptações específicas para grandes herbívoros habituados a ambientes extremamente quentes. Com protocolos atualizados, foi possível reduzir os efeitos do estresse térmico durante os cuidados veterinários, o que também contribuiu para a diminuição da mortalidade relacionada ao manejo. Amostras de sêmen provenientes de animais mantidos em zoológicos na Europa, América do Norte e regiões do Oriente Médio foram congeladas em nitrogênio líquido e encaminhadas a centros de reprodução parceiros, assegurando uma representação genética diversificada. Entre 2016 e 2024,
Estudos genômicos em grupos cativos e em liberdade foram realizados para acompanhar a variabilidade genética, evitar cruzamentos entre parentes próximos e identificar linhagens menos representadas. Técnicas de sequenciamento permitiram localizar regiões do DNA ligadas à resistência ao calor, à eficiência no uso da água e à digestão de vegetação típica do Sahel. Com base nessas informações, foi possível selecionar animais com maior aptidão para formar os grupos iniciais de reintrodução. A união entre genética e ecologia resultou em ajustes estratégicos no processo de retorno à natureza, como a mescla de linhagens oriundas de diferentes partes do mundo para aumentar a variabilidade genética e a capacidade de adaptação da população reintroduzida. Estimativas feitas em 2025 indicavam a recuperação de aproximadamente 90% da diversidade genética originalmente conhecida da espécie, um resultado extraordinário para uma reintrodução em grande escala. A biotecnologia aplicada tornou o projeto conduzido no Chad um exemplo internacional, comprovando que espécies extintas em seu habitat natural podem ser restauradas por meio de práticas reprodutivas controladas e colaboração científica entre países. Esses avanços garantem o crescimento contínuo da população do oryx no Sahel e oferecem uma base sólida para futuras translocações dentro da região. O sucesso do programa de reintrodução realizado no Chad serviu como catalisador para ações semelhantes em diversas nações do Sahel e da região norte do continente africano. Desde o ano de 2020, autoridades governamentais e entidades conservacionistas passaram a adotar o modelo chadiano como referência em iniciativas de restauração ecológica voltadas para grandes herbívoros adaptados a climas secos. Um dos avanços mais notáveis ocorreu no Níger, especialmente na reserva natural Termit Tintouma, uma área de importância vital para a fauna do deserto, onde o oryx de cimitarra era presença comum no passado. Em 2021, indivíduos nascidos em cativeiro foram soltos na natureza sob a orientação da Fundação para a Conservação do Saara, iniciando um processo de integração ecológica entre países vizinhos. Na Tunísia, esse trabalho de recuperação já vinha sendo desenvolvido desde os anos 80, com esforços concentrados em áreas protegidas como Degoumes, Oued Dekouk e Sidi Towi. O reforço genético aliado à colaboração com bancos de conservação de alcance internacional ajudou a ampliar a diversidade da população. Até o fim de 2022, estimava-se que mais de 200 animais já viviam soltos, formando o maior agrupamento selvagem da espécie em toda a região setentrional da África. Parcerias com Abu Dhabi e o Smithsonian foram cruciais para incluir linhagens ausentes na população local, elevando a semelhança genética com os exemplares originais. Já na Argélia e na Líbia, os planos de reintrodução começaram a se consolidar a partir de 2023, impulsionados por aportes em infraestrutura e estudos ambientais. Apesar dos atrasos causados por conflitos nas últimas décadas, a melhoria da estabilidade política no sul argelino e no leste líbio abriu espaço para novas ações. A meta para 2030 é criar um corredor ecológico ininterrupto, ligando populações de oryx em diferentes países do Sahel, diminuindo o isolamento genético e aumentando a resistência da espécie diante de fenômenos climáticos extremos. Esse movimento de expansão regional contribui diretamente para a meta da União Africana de combater a desertificação e restaurar áreas degradadas. Cada nova população introduzida fortalece a diversidade ecológica e diminui os riscos de extinções em escala local, estabelecendo o oryx de cimitarra como um componente essencial na recuperação dos ecossistemas áridos do continente. O retorno do oryx de cimitarra ao ecossistema do Sahel desencadeou uma série de efeitos positivos indiretos, criando novas oportunidades para a recuperação de outras espécies emblemáticas da região. Com a vegetação voltando gradualmente, formaram-se microhabitats que passaram a abrigar pequenos ungulados, aves terrestres e carnívoros de menor porte. As áreas onde a vegetação herbácea se tornou mais densa passaram a ser especialmente favoráveis para animais que dependem de ambientes com vegetação fragmentada
usada para alimentação e reprodução. Um dos destaques foi a reintrodução do Adax no Chad, no ano de 2023, uma espécie extremamente ameaçada, tradicionalmente associada a zonas extremamente áridas. Com uma população selvagem reduzida a níveis críticos, o Adax foi reintroduzido na reserva de Wadi Rimé Wadi Atin como parte de uma iniciativa coordenada pelo SCF em parceria com outras instituições. A presença do oryx, nesse contexto, teve papel indireto, mas decisivo, ao contribuir para o aumento da vegetação e a melhoria geral das condições do habitat. Pesquisas realizadas entre os anos de 2023 e 2025 apontaram um crescimento considerável da biomassa herbácea nas áreas onde os rebanhos de oryx circulam com frequência, favorecendo não só a sobrevivência do Adax, como também de outras espécies que se alimentam de vegetação. Além dos grandes mamíferos, aves em risco de extinção, como a abetarda arábica e o avestruz do Sahel, também se beneficiaram, encontrando melhores condições para se locomoverem e se reproduzirem. O aumento na diversidade e quantidade de insetos, impulsionado pela recuperação da vegetação, trouxe mais alimento para aves insetívoras e animais onívoros. Já os grandes herbívoros, ao consumirem a vegetação seca durante os períodos úmidos, ajudaram a reduzir o risco de incêndios naturais, algo crítico em épocas de transição climática. Esse conjunto de mudanças mostra que a reintrodução de um único herbívoro de grande porte é capaz de iniciar uma série de transformações ecológicas, acelerando a restauração de ecossistemas áridos. Ao recuperar várias espécies ao mesmo tempo, o equilíbrio ecológico se fortalece e a capacidade do sistema natural de lidar com variações climáticas aumenta. Estratégias baseadas na natureza, como trazer de volta espécies nativas, são essenciais para restaurar funções ecológicas básicas, como a estabilidade do solo, o controle da evapotranspiração e a reciclagem de nutrientes. A convivência entre diferentes animais, promovida por essas ações, tem ajudado a reparar processos degradados por décadas, estabelecendo um novo modelo de equilíbrio e sustentabilidade para toda a região do Sahel. A recuperação ambiental desencadeada pela reintrodução do oryx de chifre curvo no território do Chad trouxe transformações significativas tanto no comportamento do solo quanto no clima em escala local. Com o retorno desses grandes herbívoros, houve aumento na infiltração de água em áreas tradicionalmente usadas pelos rebanhos, o que contribuiu para reduzir a incidência de tempestades de poeira e estabilizar regiões arenosas anteriormente vulneráveis ao vento. O crescimento da vegetação herbácea auxiliou no controle da erosão e favoreceu a retenção de umidade em camadas mais profundas do solo. Em zonas marcadas por compactação intensa, o tráfego moderado dos animais acelerou a decomposição da matéria orgânica, etapa essencial para a formação de estruturas sólidas e agregados duráveis no solo. Essas alterações físicas no solo impactam diretamente a regulação do clima na região. A cobertura vegetal contribui para a redução da temperatura na superfície e diminui variações térmicas intensas, criando um ambiente mais equilibrado para espécies sensíveis ao calor extremo. Entre os anos de 2018 e 2024, estudos de monitoramento identificaram uma queda de até 2 graus Celsius na temperatura da superfície em áreas onde a vegetação foi restaurada, o que fortalece a capacidade de resistência a períodos de estiagem. Além disso, esse processo de restauração impulsiona estratégias de adaptação às mudanças climáticas voltadas às populações humanas que habitam o Sahel. Solos mais estáveis oferecem maior proteção às estruturas agrícolas e reduzem danos causados por tempestades de areia. A vegetação recuperada também ajuda a fixar dunas móveis, minimizando prejuízos às comunidades vizinhas. Esses avanços se alinham a projetos de maior escala, como a Grande Muralha Verde, que visa recuperar 100 milhões de hectares de terras degradadas até o ano de 2030. No entanto, os desafios continuam. As mudanças climáticas globais agravam períodos de seca e modificam padrões de chuvas. Embora a presença de fauna auxilie na resiliência, ela não resolve todas as fragilidades estruturais. A manutenção de sistemas de monitoramento e uma gestão adaptativa contínua serão cruciais para garantir a estabilidade conquistada. O sucesso da restauração ecológica no Sahel dependerá da articulação entre ciência, políticas públicas e envolvimento das comunidades locais. Somente com programas de conservação sólidos será possível assegurar a regeneração das paisagens áridas e preservar a conectividade ecológica em larga escala.
A reintegração do oryx de cimitarra em território chadiano transformou-se em uma das ações de preservação ambiental mais impactantes dos últimos 10 anos. Esse feito revelou que áreas secas e degradadas podem ser recuperadas por meio de práticas coordenadas que aliam ciência, colaboração global e soluções inspiradas na natureza. A experiência no Chad mostrou que animais dados como extintos em vida livre são capazes de reassumir papéis ecológicos cruciais, ajudando a estabilizar zonas ameaçadas pelo avanço do deserto. O programa estabeleceu métodos eficazes de reintrodução em larga escala, com uso de satélites para monitoramento, técnicas genéticas refinadas, adaptação progressiva dos animais ao ambiente natural e engajamento de diversas instituições internacionais. Mais do que ganhos ambientais, o projeto tem sido um alicerce para o desenvolvimento de políticas públicas voltadas à adaptação climática. A volta de grandes herbívoros ao ecossistema local favoreceu a infiltração de água no solo, elevou a produção de biomassa e reduziu os impactos da erosão, aspectos vitais para garantir alimentos e proteger comunidades no Sahel. Esses resultados tornaram-se referência para projetos semelhantes em outras regiões áridas do planeta, como o centro da Ásia, a Península Arábica e o interior da Austrália, locais que também enfrentam sérios riscos ambientais e sociais. O conhecimento obtido até aqui comprova que restaurar ambientes naturais vai além da tecnologia. É essencial entender os ciclos da natureza e recriar as condições para que as espécies recuperem seu papel na dinâmica ecológica. A presença do oryx mostrou que grandes herbívoros moldam o ambiente ao influenciar a qualidade do solo, a reciclagem de nutrientes e a distribuição das plantas. Suas ações geram impactos positivos em cadeia, favorecendo outras formas de vida e reconstruindo interações perdidas. A experiência do Chad evidencia o valor da união entre governos, instituições ambientais e populações locais. Garantir o sucesso de espécies reintroduzidas exige monitoramento constante, combate à caça clandestina, avaliação regular dos habitats e apoio político duradouro. Apesar dos desafios, o projeto se tornou símbolo da restauração ambiental no Sahel, comparável a programas emblemáticos como a volta dos lobos ao Parque de Yellowstone ou o repovoamento de focas nas águas da Antártida. O oryx de cimitarra prova que ecossistemas áridos, longe de serem casos perdidos, podem ser trazidos de volta à vida por meio da ciência e de estratégias bem planejadas de conservação.